Índio fazer barulho, índio ter seu orgulho. Eu acho que eu vou dar um negócio desse para os portugueses. E eles me dão uma foice, um machado. Não, acho que eu vou dar um pau-brasil para eles, né? Vou dar um pouco do pau-brasil, um pouco da nossa terra. E aí eu vou pedir para eles me dar machado e foice, que assim fica mais fácil da gente caçar. É isso mesmo. E aí, galera, lembram-se do início da colonização? Onde eu iniciei com vocês falando sobre o encontro com os indígenas? Então, vamos dar sequência a esse início da colonização. Vamos dar sequência na nossa história. Lá no capítulo 3, fala sobre o início da colonização. Os primeiros anos de contato entre os portugueses e indígenas foram marcados pelo escambo, relação em que os indígenas forneciam pau-brasil em troca de produtos europeus, como machados e foices. Não tinha dinheiro, moeda naquela época, então trocava-se produtos. A colonização teve início quando os portugueses passaram a ocupar efetivamente as terras, construindo engenhos para a produção de açúcar. Então aí vocês têm uma imagem, né, uma foto de um engenho lá na era colonial. A resistência à escravidão era feita de várias formas, pela preservação de costumes e rituais de origem africana e também pela fuga e formação de quilombos. Esse negro escravizado aí, olha, foi capturado, com certeza foi castigado, enfim, não sabemos qual foi o final da história de vida dele. Aqui do outro lado, nós temos a imagem de um quilombo, né? Os quilombos eram construídos assim, bem no meio da floresta, bem escondido, para que esses capatazes não os encontrassem. A maioria dos trabalhadores dos engenhos era formada por pessoas africanas escravizadas. Então, tinha lá mulheres, homens, crianças, todos eles se tornavam escravos dos seus senhores, aqueles que compravam, que tinham dinheiro para comprar. Mas e eles recebiam salários? Não, eles não recebiam salário. Na verdade, eles eram escravizados, eram torturados, em troca eles recebiam um prato de comida ou o que sobrasse na mesa dos colonos, né, dos donos de engenho. Aí nós vamos entrar numa nova fase, os holandeses no Brasil. A produção e o comércio de açúcar no Brasil estava gerando grandes lucros. Com isso, atraía interesse de outras nações. Assim, em 1630 e 1654, os holandeses então decidiram dominar a capitania de Pernambuco, que era a principal produtora de açúcar da colônia, e também dominaram outras capitanias da região. O que acontecia? Eles sabiam que tinha lucro, começaram a expulsar os franceses, né, e tomar conta do território. Durante o período de dominação, diversas transformações foram realizadas pelos holandeses, principalmente na cidade do Recife. Então, eles fizeram lá abertura de novas estradas, pavimentação de ruas, construção de pontes e canais para passagem de água, né? Além disso, os holandeses facilitaram os empréstimos aos senhores de engenho para que eles realizassem melhorias em suas propriedades e ampliassem a produção. E qual era o objetivo dele ajudar, né? Então,
ao dominar o território brasileiro, o objetivo dos holandeses era dominar a produção e o comércio de açúcar. Com isso, é claro, os seus lucros só iam crescendo. Pessoal, e assim aconteceu o início da colonização brasileira. É interessante a gente conhecer um pouquinho da nossa história, né? Do que aconteceu no passado do nosso país. Embora a gente perceba que teve muita crueldade, muita desigualdade. Bom, desigualdade existe até hoje, mas a crueldade daquela época foi muito triste. Então, galerinha, uma coisa boa, uma novidade aí para vocês. Com a invasão dos holandeses, nós encerramos o nosso livro módulo 1 e vamos partir para conhecer novas histórias. O que vocês acham? Venham comigo, vamos para o módulo 2 e novas histórias estão por vir. Beijos, até a próxima!